Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 7º episódio do Pod Fametro. E hoje eu estou com alguns convidados especiais para falar um assunto muito importante, exatamente sobre a educação, sobre a sociedade, sobre, de fato, o mundo universitário e, mais do que justos, falarmos, sobre as relações étnico-raciais na academia. E para nós falarmos sobre esse assunto, nós temos alguns dos nossos convidados. São eles, professora Tássia Patrícia, ela que é pesquisadora nas áreas de educação antirracista e inclusão, professora universitária formada em comunicação social, administração e pedagogia, é mestre em sociedade e cultura pela UFAM e doutora em biotecnologia. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada. Também temos aqui a professora Thelma, ela que é graduada em Ciências Contábeis, especialista em auditoria fiscal e tributária, docente do curso de Ciências Contábeis, Administração e Tecnológicos. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Também temos aqui o professor Arthur Hidalgo, ele que é graduado em Direito, Filosofia e Letras, especialista em Ética e Metodologia do Ensino Superior, professor da FAMetro e da Faculdade Católica há mais de 35 anos. É isso mesmo, professor? Seja bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite. Estamos aqui para esse debate tão importante. E para a gente já começar sobre esse assunto, professora Tássia, a gente sabe que temos muitas pesquisas recentes falando sobre as relações étnico-raciais, mas eu gostaria de ouvir da senhora como é que a educação antirracista tem contribuído para transformar esse cenário que a gente tem vivido nos últimos dias no Brasil. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, professora. Muito bom estar nesse momento aqui dividindo esse espaço com a professora Thelma, professor Arthur, que são meus colegas de profissão. Mas vamos lá. Primeiro, educação antirracista é um processo educacional que não é tão novo assim. Na realidade, já tem uma lei que implementa esse processo nos currículos escolares, tanto na educação regular, que começa desde o ensino básico, ali fundamental, até o ensino superior. No entanto, é um processo educacional que só vem sendo discutido de uns tempos para cá. Essa discussão sobre o antirracismo agora que vem tomado corpo por conta de algumas discussões, tanto na área política, social, acadêmica, então vem ganhando força. E que bom que, graças a Deus, está tomando força dentro do nosso espaço. E quando a gente fala de educação superior, educação antirracista está sendo implementado dentro dos contextos transversais, mas, como já foi falado, tem uma política que pede para que seja implementada em currículos de educação básica. Então, como é que isso pode ser mudado, esse cenário, para que chegue na educação superior de um modo mais assertivo, de um modo mais eficiente, que de fato sejam implementadas essas políticas na educação básica? Porque essa criança, esse jovem, esse adolescente, ele começa a entender o processo do antirracismo desde a educação básica. E quando ele chega no ensino superior, ele já chega com a mente mais aberta, ele chega com uma mente mais aceitável para essas discussões. Por quê? Então, na universidade, no ambiente, eu falo acadêmico, essa discussão se torna ali mais fácil, mais acessível, professora? Se essa educação ela tivesse sido implementada em outros momentos da vida desse estudante, com certeza. Não estou dizendo que todo o alunado não abre espaço para discussões assim, mas existe uma grande porcentagem que entende essas discussões como aquela questão do racismo recreativo, sabe? Então, é quando a gente está discutindo essas questões e eles falam, não, professora, mas está tudo bem. Eu tenho experiências de que o próprio aluno que está na comunidade negra fala assim, não, professora, está tudo bem, eu sou super acostumado. Mas aí na sala de aula a gente percebe que as discussões são muito pesadas e que não tem a ver com brincadeiras, são brincadeiras de fato pejorativas, que talvez mexa de forma assertiva ali, pontual em algum sentimento desse aluno, mas que às vezes ele enxerga de forma recreativa.
diferente de um espaço onde ele já entendeu qual a diferença de uma terminologia que foi colocada para ele de modo pejorativo e de uma terminologia que foi colocada para ele de um modo não pejorativo. Ele entendeu a diferença, né? Porque ele já teve essa educação antirracista ali desde o início da vida dele dentro do processo educacional, né? E quando a gente traz essa discussão para a gente, professor, docente, ela é muito mais importante, né? Não desmerecendo o alunado nesse processo, mas ela é importante por quê, né? Quando o professor começa a se empoderar dessas temáticas e repercute isso na sala de aula, nós somos um espelho, né? Então, aquele aluno negro que está ali começando a sua vida acadêmica vai olhar aquele professor e vai dizer assim, mas é ali que eu quero estar. Sim. Aquele professor sou eu no futuro. Se ele chegou lá, eu chego lá também. E aí ele começa a conversar com esse docente e entende o quanto ele precisa se empoderar dessa temática de educação antirracista para que ele também seja espelho para outros jovens que estão vindo, sabe? Então, quanto mais processos representativos nós temos no ensino superior, no ensino básico, no ensino regular de forma geral, melhor vai ser a discussão nessas temáticas. Então, a gente entende que é uma discussão que está se desdobrando, mas que já chegou num tema de discutir como é esse momento agora, né? do pódio, onde a gente está aqui debatendo, vendo diferentes opiniões, e como isso é importante. Talvez em um outro momento, talvez há 3 anos atrás, que não é nem tão longe assim, nós não teríamos esse espaço para conversar. E aí eu fiquei muito feliz quando eu entrei e vi o professor Arthur, e depois chegou a professora Thelma, e eu fiquei pensando, nossa, que mesa legal, né, com docentes que estão nesse momento, que estão nesse processo de fala e vão estar contando as suas vivências, cada um no seu espaço acadêmico, na sua temática acadêmica, que chegaram até aqui, que são professores que os alunos comentam muito de forma positiva, sabe? E eu passo nos corredores e eles falam assim, a professora Thelma, caramba, a professora Thelma sabe muito. Mas a professora Thelma é uma professora negra que chegou nesse espaço, que está aqui mostrando que pode sim um estudante negro invadir esses momentos. E eu sou muito a favor desse espaço, e eu digo assim, nós estarmos em todo ou qualquer espaço, seja no ambiente acadêmico, seja na política, seja no espaço que fale de mulheres, ou no espaço que fale de comunicação, nós precisamos estar lá, precisamos ser vistos, porque vai ter uma galeria que vai vir depois da gente, sabe? Sim. E que vai olhar e dizer, chegaram lá, estarei lá também, sabe? E a gente vai discutindo isso. É um incentivo, né? Com certeza, com certeza. Vamos discutindo isso com o tempo aqui no nosso pod. E já que a professora Tássia falou justamente sobre esse incentivo, professora Thelma, gostaria que a senhora falasse assim, como que a universidade, né, como que o ambiente acadêmico, ele pode de fato incentivar esse estudante negro a ter uma atuação mais justa, mais igualitária no mercado de trabalho? No mercado de trabalho. Obrigada pelo convite. Feliz por estar com vocês, colegas. No ambiente de trabalho, não existe cor, não existe gênero, existe profissional. Então, se você é um profissional, se você transmite sabedoria, se você transmite conhecimento, e se você tem atitude, você consegue estar lá. Independente de cor, independente de raça ou situação financeira. Nem sempre o dinheiro ou a cor, ela vai te levar a tudo, porque o conhecimento é que abre portas. Independente de qualquer coisa, nós temos primeiro que nos aceitar. Se nós nos aceitarmos, os outros irão nos aceitar. Se nós não nos aceitarmos, ninguém irá nos aceitar, porque nós não vamos transmitir segurança para ninguém. Quando nós estamos em sala de aula, nós somos professores, nós não somos aquela pessoa mais bonita do mundo, nós não somos aquela loura linda ou aquela negra linda, nós somos a pessoa que está lá para transmitir o conhecimento. E nesse momento, quando você adentra a sala de aula, você tem que ter segurança.
Segurança para no momento que você vai estar transmitindo conhecimento, você passa para os seus alunos. Senão, como que eu vou conquistar meus alunos se eu sou ou se eu for uma pessoa insegura? Eu não vou conseguir fazer isso. E além de tudo, hoje nós temos que saber transmitir o acolhimento. Porque hoje nós temos diversos problemas emocionais, né? E nós, como professores, nós temos que estar lá incentivando os nossos acadêmicos, né? Que quando eles começam, eu digo que eles são bebezinhos. Com o tempo eles vão desenvolvendo, vão crescendo, né? E é dessa forma que nós vamos trabalhando e procurando transmitir. E mostrando para eles que o mercado, ele é para todos. Desde já que você queira se qualificar. Porque o conhecimento, ele é um bem material. Ele é infinito. Mas você só o terá se você o quiser. Se você não quiser, não vai adiantar nada. Pode ser o melhor professor do mundo, mas você tem que querer. E tem que abraçar a causa, porque o amanhã é o seu futuro, não é verdade? E o amanhã está para todos. Basta que nós o queiramos, né? Se Deus nos permitir. Então, por isso que nós, que somos da raça negra, nós temos que nos aceitar para poder transmitir confiança. Como eu digo para vocês, eu não tenho problemas em ter minha cor maravilhosa, né? Que eu amo minha cor. Em ter meu cabelo cacheado, né? Que eu sempre gostei da minha raça. Então, para mim, não há problema nenhum. E o carinho que eu e a atenção que eu dou para um, eu dou para todos. Todos são meus alunos. Naquele momento, eu só quero abrir as portas para eles do futuro. É só isso. Às vezes a gente fala sobre essa questão, né, do ambiente acadêmico, sobre o incentivo, porque no mercado, especialmente a gente que trabalha na comunicação, tem a questão da imagem, né? Uhum. Tem a questão ali sempre do que é belo, né? Do que é belo. E eu já passei por experiências, por exemplo, entre ter ali, né, o branco ali do olho claro, do loiro, né? E, por exemplo, só que no meu caso era uma questão ao indígena. Como é que pode um indígena ser jornalista? Como é que pode ser um indígena ser comunicador? Então, a mesma coisa, o negro, ele enfrenta, né, no seu dia a dia. E é justamente para falar sobre essas ações concretas, professor Arthur, que eu queria que o senhor falasse como, né, como é que a gente pode estruturar essas ações para combater, né, esse tipo de situação, até mesmo tratar do antirracismo dentro da universidade. Olha, professora, eu vou começar citando aqui um fato. Quando Joseph Ratzinger se tornou Papa, assumiu o pontificado em 2005 com a morte de Karol Wojtyla, ele manifestou a vontade de visitar Auschwitz, uma visita simbólica, já que ele era alemão. E naquela altura foi suscitada uma questão por um professor de ética, e acho que no jornal New York Times. A nova geração de alemães ainda deve se envergonhar das atrocidades cometidas contra os judeus? E aí foi lembrada uma frase de Hannah Arendt no livro Ache-me Jerusalém, onde ela diz o seguinte: a culpa é individual, mas a responsabilidade é coletiva. Ou seja, não estivemos lá, não fizemos parte daquilo, mas temos uma dívida histórica. E, de uma parte, é a institucionalização, como a nossa colega já falou. Já há leis, né, que preconizam esse debate nos espaços da sala de aula. Mas, por outro lado, há também a atitude individual, né, de cada discente, de cada docente. Uma das medidas que eu vejo, por exemplo, eu tenho a felicidade de trabalhar justamente com sociologia, filosofia, ciência política, essas disciplinas que abrem mais espaço para essa discussão, seria, por exemplo, adotar autores negros nos currículos, né, que a gente quase não vê. Até semana passada eu estava brincando com os meninos de psicologia, e aí citei a pensadora grega. Ela foi tão renegada pela história que é até difícil lembrar o nome dela. Aspásia foi uma pensadora que teria influenciado o próprio Sócrates.
E, curiosamente, ela só é citada numa obra de Platão e indiretamente, quando um personagem fala sobre aquela mulher, e a outra pergunta, estás a falar de Aspásia? E ele diz, é isso mesmo, estou falando dela. Então, assim, adotamos autores negros, evocamos a obra de artistas negros e da importância deles, e como eles têm muito mais dificuldade de galgar degraus do que os não negros. Citamos também, semana passada, a cantora cabo-verdiana Cesária Évora, na trajetória dela, né? Aos 47 anos que ela consegue gravar o primeiro disco dela e ter alcance internacional. Então, assim, o espaço da sala de aula é um espaço riquíssimo para isso, para abrir debate, mas debate de maneira viva, não de maneira puramente burocrática, trazendo à baila essas questões, por sinal que Bourdieu dizia que a sala de aula é o lugar onde mais ocorre violência simbólica, e o racismo é uma das formas mais fortes de violência simbólica. Então, assim, é um espaço em que os atores envolvidos, caso de fato estejam comprometidos e tenham boa vontade, eles podem fazer alguma coisa. A nossa colega também cita uma coisa importante, que não cabe mais nem em brincadeira, não cabe mais nem em certas piadas que indiretamente, e eu já ia usar a palavra denigre, tá vendo como isso já está estruturado na gente? De qualquer maneira, coloca em segundo plano essas pessoas em função da cor da pele. Na verdade, em um certo sentido, a humanidade tem evoluído através de aprovação de leis, e agora leis que se extensivas, inclusive, a animais, como recente aconteceu no nosso país. Mas eu acho que também a evocação de autores em sala de aula, como Peter Singer, livro belíssimo chamado Ética Prática, onde ele vai nos convidar em cada capítulo a uma reflexão, inclusive a reflexão sobre o racismo. Eu acho que isso é importante. Promover debates, sair daquele academicismo frio e trazer os estudantes à baila. E outra coisa, muitas vezes ouvimos, infelizmente ainda, que muitas vezes é muito mimimi, ou seja, as pessoas hoje criam um problema com tudo. Antes isso era levado da brincadeira, mas sempre foi errado. Só que agora há uma conscientização maior. Então esse tipo vamos dizer, de piadas, entre aspas, não tem mais espaço. Então eu acho que as instituições de ensino, sobretudo as instituições de ensino superior, que estão preparando mais diretamente para o mercado, elas não podem dar só uma formação técnica, elas têm que também dar uma formação humana que passa por essas discussões. Eu sempre gosto de trazer para a sala de aula os grandes pensadores, e ao abordar a proximidade dessa data que está chegando, né, que é a consciência negra, citamos um autor norte-americano negro, Alec Baldwin, que ficou registrado que a última frase dele foi essa: fui o homem mais infeliz do mundo, porque nasci pobre, negro e homossexual em uma época e uma sociedade que discrimina as três coisas. Vale também evocar as grandes personalidades da história que deram exemplos, como Martin Luther King, Ana Carolina de Jesus, que falamos também sobre ela semana passada em uma sala de aula, e uma menina ficou fascinada com a história dela e até se perguntou como é que até essa idade eu não tinha ouvido falar de Ana Carolina de Jesus. Disse, pois você ouviu de autoras brancas certamente, né? Mas agora que você conhece, não custa você também divulgar. É isso. Perfeito. E já falando sobre essa reparação, né? Se é que existe essa reparação, professora, como fazer isso? Como, de fato, o professor acabou de falar que, às vezes, mesmo que simbólico, né? Mesmo de uma forma, um simbolismo, ainda há, dentro de sala de aula, um certo ali, né? Um racismo, ainda que, querendo ou não, por brincadeira ou recreativo, né? A questão é possível reparar isso, professora? Mediante, assim, toda essa consciência diante de... Sim, o professor Arthur ia falando,
Eu precisei anotar, porque começou a vir uma chuva de informações na minha cabeça, então se eu não colocar de forma anotada, concentrada aqui, eu acabei me perdendo nas ideias. Inclusive, ótima fala, professor, de verdade. E o que ele comentou sobre o Pierre Bourdieu é muito verdade, né? Ele fala das relações de poder. E desde sempre nós tivemos essa relação de poder, né? Sobretudo quando a gente traz esse pensamento eurocêntrico, né? Onde tudo é de fora, o mais bonito, o mais bem contextualizado, o que sempre vai ser melhor de fora. Isso não está muito longe das relações do branco com o negro, não é verdade? Então, nós sabemos que a maioria dos processos científicos, inclusive, eles vieram da África. E isso foi apagado por muito tempo. Por quê? Porque o que vinha do processo do negro não era tão interessante assim, não era valorizado. E tem uma coisa que eu comento muito com os meus alunos, o processo político, as políticas públicas, elas são excelentes para trazer essa reparação. Porque talvez se deixasse pela sociedade, nós não conseguiríamos alcançar esse espaço. Porque nós sempre fomos muito preconceituosos. E a ideia do racismo é estrutural. Então, ela já está impregnada na sociedade e cabe a nós fazermos desses espaços acadêmicos espaços de diálogo. E aí ele comentou sobre a ideia dos autores. E aí eu me recordo, profa, que quando eu estava escrevendo a minha dissertação, eu lembro e era uma dissertação voltada para uma questão social, e eu lembro que eu ia lendo e falava, nossa, eu só tenho autor branco aqui. Aí eu cheguei com o meu professor, com o meu orientador, e era uma questão que me angustiava. Eu dizia, professor, eu quero colocar mais autores negros aqui na minha dissertação. Ele, não, mas você não vai encontrar autores negros que falem sobre isso. E aí eu olhei assim, eu falei, mas será que eu não vou encontrar? Deve ter, professor, autores negros que falem sobre isso. E ele comentou, bom, se você conseguir me trazer 5, você pode colocar. E que bom que a gente tinha um espaço aberto, né, para comentar sobre isso. E aí eu fui, pesquisei e encontrei. Mas, sobretudo, assim, talvez apagados, com poucas citações no espaço acadêmico, e aí sempre outros autores brancos ali enaltecendo uma temática que talvez o próprio autor negro falaria muito melhor desse espaço. Mas eu consegui implementar na minha dissertação. E uma outra autora que eu gosto muito, inclusive da atualidade, é a Bárbara Carini. Bárbara Carini, ela tem um livro chamado Como Ser um Educador Antirracista. E aí ela comenta que realmente essas práticas do antirracismo precisam também vir das práticas da educação desse educador. E aí eu retomo a fala da professora Thelma quando ela fala o seguinte, eu preciso me entender nesse espaço, eu preciso me aceitar nesse espaço para que eu passe isso para as pessoas, para os meus alunos, para o momento onde eu estou, mas isso é um processo, né? E aí a gente estava conversando antes de começar o pod, de que seria interessante e muito valioso se todos os espaços pudessem ter pessoas que se entendessem como pessoas negras e se aceitassem e conseguissem invadir esses espaços. Mas até hoje ainda é um processo lento, tanto que às vezes a gente vê a primeira pessoa negra a assumir a cadeira de tal lugar. E aí você fica super feliz porque a gente fala, nossa, estamos nesse espaço também. Mas não deveria ser uma coisa tão emblemática, não é verdade? E eu me recordo também que até uma época dessa eu achava que Machado de Assis era branco. Machado de Assis é negro. E ele foi apagado. E as imagens que chegam pra gente nos livros, da referência literária, é de um autor branco. E por que isso? Porque foi identificado, e claro, a gente sabe disso, de que os espaços que venham de ciência, um maior nível de literatura, não tem que vir de pessoas negras, tem que vir de pessoas brancas. E aí agora falar que Machado de Assis era um homem negro, assim, muito me deixa feliz, porque eu falo, não, olha essa representatividade. Olha quem era Machado de Assis, né? O cara era um gênio. E olha o espaço que ele está. Mas agora que se fala que ele era negro, por exemplo. Imagina só, como isso é pesado, não é verdade? E a senhora comentou sobre a questão da reparação. Como é que pode acontecer a reparação? Ela deve acontecer, já não é uma questão de que não vamos começar a entender a educação como espaço de troca. Não, esse espaço ele tem que ser de troca, sim. Discussões como essas precisam ser faladas, sim. A gente precisa levar para a sala de aula. Talvez numa sala de aula não funcione, mas bora implementar outras metodologias, outras práticas,
Vamos fazer com que esse alunado ele cresça com esse pensamento educacional de fato, porque é ele que vai estar aqui depois discutindo sobre isso. Então imagina se não vier essas discussões de nós, professores, de quem vai vir essas discussões? Porque a mídia coloca o processo completamente reverso. E aí talvez utilizar a mídia, que é um espaço que nós temos também como comunicólogos, utilizar a mídia também como uma promotora da diversidade, uma promotora do antirracismo, sabe? E outro detalhe, só para a gente fechar, é que isso seja implementado durante todos os meses do ano, profa, porque só se fala de consciência negra em novembro, mas em outros meses do ano não se fala sobre isso, não se pode ter essas discussões na sala de aula. Só esse mês eu já fui chamada para 5 momentos de debate, em 5 espaços diferentes para falar sobre isso, de verdade. Passou o mês... Acabou, ninguém fala mais sobre isso. Então quer dizer que só se entende do antirracismo e de consciência negra no mês de novembro? Será que a gente não pode comentar sobre isso em outros momentos? E eu falo mais, não só sobre o antirracismo e da consciência negra, mas também falar sobre o quilombola, sobre o indígena, sabe? E aqui na nossa região, onde nós temos uma diversidade tão grande de comunidades, e a gente não fala sobre isso. Muito pelo contrário, né? Nós vamos apagando esse processo. Acho que é isso, profa. E já falando sobre um assunto que é um tanto assim, para alguns polêmicos, para outros assim, não necessário, mas, por exemplo, quando se trata da questão da promoção da diversidade no mercado de trabalho. E aí existe a questão da cota, existem as outras questões ali para fazer com que o negro de alguma forma esteja presente, né? E aí o que acontece? Existe muitas discussões, né? Eu sei que a gente vai entrar em tretas, mas assim, existem muitas discussões de pessoas que falam, porque não há necessidade, porque para todo mundo é igual, né? De fato, todo mundo igual deveria ser igual para todos diante da promoção da diversidade. Como é que vocês enxergam isso, assim, professoras? Que todos são iguais aos olhos de Deus. Mas aos olhos do homem não, porque o homem ele enxerga a face, ele enxerga corpo, ele enxerga cabelo, mas nem todo homem enxerga qualidade e sabedoria. Então é muito interessante quando se fala dessa diversidade toda, dessa aceitação, mas essa aceitação tem momentos que tem que ser imposta. Porque senão as pessoas não se conscientizam disso, dessa necessidade. E assim, hoje já está menos, mas há uns 20 anos atrás ou mais, se observava que no Distrito Industrial a maior parte dos gerentes não eram daqui. Não eram daqui. Né? É muito difícil você encontrar líderes. Então era mais do sul, era mais do sul. Agora, por que isso? Porque não dá valor à prata da casa, né? Então, com o tempo já foi passando e também as pessoas foram se qualificando. Hoje eu fico muito feliz quando eu vejo que sai um amazonense daqui qualificado e ele vai para outro estado e ele trabalha lá. Ele trabalha como gerente, trabalha como chefe de RH, como gerente de RH, tem sua empresa em outros estados, quando em outros tempos não eram assim. Porque aí falavam de forma pejorativa, esses índios, esses isso, esse daquilo. Mas nós que temos que nos aceitar e nos impor. Por que só eu vou aceitar o branco e o branco não vai me aceitar? Direitos iguais. A mesma sabedoria que ele pode ter, eu também posso ter. Basta eu querer, não é verdade? Então eu não preciso ter medo e nem servir de capacho, só por causa da cor. A personalidade, ela tem que falar mais alto. E eu digo sempre que personalidade não quer dizer ignorância. Porque tem pessoas que confundem personalidade com ignorância. Personalidade é uma coisa e ignorância é outra. E você consegue chegar e se impor e se fazer ser respeitado, seja na indústria, seja no comércio ou no ambiente educacional do qual nós vivemos, né? É aquele
sentimento de subalternidade. Exatamente. Na verdade, e a região, nós da região norte, nós temos isso muito impregnado, ali, enraizado, e claro, vem de um processo histórico, cultural, talvez, talvez não, vem realmente... E aqui, talvez por isso se der ali, dá uma impressão de que realmente, de fato, existam mais líderes brancos, mais ali, né, do que negros, por exemplo, até mesmo no mercado de trabalho, não só no Amazonas, eu falo em todo o âmbito, a gente vê ali uma representatividade negra muito menor, em cargos ali mais elevados, né? É por isso que eu gostaria realmente de ouvi-los, né, sobre essa questão, porque hoje, né, existem políticas públicas que fazem com que haja essa diversidade. Mas existem também aqueles que, não Tá aí precisa. a importância da cota, na verdade, e eu sou super a favor da cota, né? Porque assim, se nós não conseguimos estar nesses espaços, nós precisamos ter direitos e políticas públicas que nos permitam estar nesses espaços. E aí eu fiz uma experiência, né? Eu fiquei paradinha em um momento e fiquei olhando um quadro, assim, de alunos formados em cursos de medicina, odonto, direito. E aí eu fui contando, assim. Às vezes eu faço isso com a minha vida. Eu estou sem o que fazer, eu vou contar, né? Aí eu fui contar. E aí contei, tinha um aluno negro no meio de uma turma, assim, de 50, daquelas fotos bonitas, sabe? De medicina, de direito, sabe? Em algum contexto, isso é normal? Não é normal. Deveria ter o quê? Numa turma de 50, talvez 20 alunos negros se formando. Então, assim, para mim é um contexto muito admissível quando alguém chega para mim e fala bem assim, não, mas todos temos direitos iguais. Aí eu retomo a fala da professora Thelma. Será que a meritocracia, de fato, existe? Olha, vamos lá. Acho que não é bem, uma reflexão, acho que não né? é bem por aí, na verdade. O seu contexto cultural foi diferente do meu contexto cultural, que foi diferente do contexto cultural da professora Thelma, e que para estar nesses espaços demorou um pouco mais, né? Então, se uma pessoa chega lá, não é normal. Deveria 5, 6, 8, 10, 15 pessoas negras chegarem lá, sabe? E aí a discussão vai embora, né? E o senhor, professor? Existe uma provocação que eu puxo quando alguém em sala de aula vem questionar a eficácia do projeto de cota sobre o conceito de igualdade. Aristóteles dizia a igualdade para os iguais. O que quer dizer é o seguinte, quando se fala de igualdade, princípio da isonomia, não é o Estado nos tratar por igual de fato, porque nós não somos iguais. Nós temos raça diferente, sexualidade diferente, orientação sexual diferente. Então, eu sempre trago uma história que eu li em uma revista que trabalha essa temática, que diz o seguinte, 2 crianças estão voltando para casa da escola e uma está frustrada, eles estão caminhando de volta para casa. Aí uma criança vira para outra e diz assim, hoje eu vou fugir de casa. E ela pergunta, por quê? Porque meus pais não gostam de mim, só gostam de minha irmã. E por que você acha isso? Porque meus pais só compram as coisas para minha irmã e não compram nada para mim. Explique melhor essa história. Olha, só esse ano já compraram para minha irmã uma cadeira de roda, uma muleta, uma bota ortopédica e não compram nada para mim. Os meus pais não gostam de mim. Então, será que ele não percebe que os pais dão uma atenção maior para a irmã porque ela tem vulnerabilidade e necessidade? Assim também é o Estado com relação ao indivíduo. Né? Como é que você vai colocar 5 animais, um jacaré, um crocodilo, um macaco e uma cobra em uma prova que consiste em subir uma árvore e dizer que eles têm a mesma chance que não têm, né? São condições iguais. Os existencialistas trabalham uma noção que é a noção de situação. Quando se fala liberdade, a liberdade é em situação. Então, assim, quando se fala o liberalismo, fala em oportunidade, todos têm oportunidade, mas em situação. Né? Um está na favela, outro está em invasão, outro está no condomínio. Então, há situações diferentes que não podem ser negadas. O Bourdieu ele tem um conceito que é o conceito de hábitos, que é o que seria mais ou menos o estilo de vida que a pessoa leva, o que ela lê, o tipo de arte que ela aprecia. Isso está ligado diretamente ao que a gente chama de capitais, capital cultural, capital social, capital econômico, que forma um capital simbólico, ou seja, como a sociedade estive dentro dela. Eu estive no dia do finado no cemitério e vi várias manifestações religiosas lá, vi espírita, vi adventista, vi pessoal da Universal, não vi ninguém com espaço para religiões afro ali. Eu não vi, enquanto eu estive lá eu não vi, eu estive de manhã e à tarde. Então, assim, basta ter olhos para ver que
a igualdade não existe de fato. E outra coisa, que ela é uma luta, né? Eu vou citar aqui uma autora que está meio demonizada, que ela diz que não se nasce mulher, torna-se. Então, assim, não se nasce cidadão, torna-se cidadão. É uma conquista. E uma conquista que parte também da pessoa. Essa própria autora dizia o seguinte: o dominante não teria eficácia se não tivesse a cumplicidade do dominado. Porque no conceito de violência simbólica do Bourdieu, ele diz que o dominado ele assume a visão do dominador. Às vezes a gente está assistindo futebol, agora há comentaristas mulheres e narradoras, a gente ouve isso, mas isso é lugar de mulher? É sempre essa estranheza, eu acho impressionante isso. Ainda se precisa falar do óbvio, ou seja, dois livros, Cartas sobre a Tolerância de Locke, o pai do liberalismo. Esse homem nasceu em 1632 e morreu em 1704. Já Voltaire, que escreveu o Tratado sobre a Tolerância, ele nasce em 1694 e morre em 1778. Quer dizer, dois autores do século XVIII que já estavam falando de tolerância. Ainda precisa se falar de tolerância. É uma coisa incrível, né? Será que há que se falar do óbvio, né? É o princípio da equidade, né, professor? Então, não se busca a igualdade, se busca a equidade, justiça. Exato. E estamos caminhando para o final, né? Já mais ali, quase 40 minutos. Eu gostaria, professoras, assim, de uma forma bem breve, na verdade, que vocês pudessem dar um recado. Nós estamos ali, dia 20, né? É o Dia da Consciência Negra. Eu gostaria que vocês ali trouxessem para a gente uma reflexão, uma frase, algo que possa ser dito aqui para os nossos acadêmicos, para os nossos ouvintes, para aqueles que estão nos acompanhando, estão acompanhando esse debate. Que nós pudéssemos, aí eu retomo aquela fala, de que é o mês da consciência negra, mas que não fosse um mês onde nós pudéssemos enaltecer essa temática com cunho publicitário, de marketing, né? Mas, sobretudo, de consciência, de sensibilização. Acho que essa talvez seja a palavra, porque temáticas como essa, o professor comentou sobre, poxa, ainda estamos discutindo isso, né? Há quantos anos estamos falando sobre temas específicos? Então, talvez repercutir essas falas em outros momentos, em outros espaços da academia, para que a gente seja promotor dessa fala e que outros estudantes possam promover isso dentro de outros espaços. Exemplo, eu gostaria muito de ver práticas como movimentos do rap, né? O rap é um movimento extremamente cultural, com músicas incríveis e letras maravilhosas que enaltecem temáticas como o antirracismo, por exemplo. Mas que você não vê no ambiente acadêmico, que você não vê artigos falando sobre isso, você não vê discussões comentando sobre isso, você vê a comunidade do rap falando com a comunidade do rap. Mas eles entrando em outros espaços, você não consegue perceber isso. Exemplo, trazer para a faculdade também questões como a fala de religiões de matriz africana. Sim. Eu não vejo também na universidade, eu vejo somente no período da consciência negra, mas eles precisam ser enaltecidos em outros espaços, outros momentos também. Na verdade, aí discussões como essa, no qual a gente possa discorrer de outras temáticas específicas, como eu comentei, a comunidade quilombola, comunidade ribeirinha, sobre o indígena, na verdade, trazermos momentos como esse também em outros espaços. E, sobretudo, na discussão com o alunado, que com certeza é o ponto-chave para uma educação mais empoderada, enriquecedora para o futuro. E muito obrigada pelo convite, de verdade. Gostei muito de estar aqui com vocês. Professor Arthur, suas considerações? Pois é, eu sempre gosto de fechar com citações, assim, porque o que é bem dito tem que ser repetido. O discurso mais considerado o discurso mais importante do século passado foi proferido por um negro, né, Martin Luther King, o famoso sonho americano. E uma das falas mais fortes, ele diz o seguinte: eu sonho com o dia em que os meus filhos e os filhos dos meus assassinos estarão sentados à mesma mesa e não serão julgados pela cor da pele, mas sim pelo caráter. Outra é do Sartre, que essa é um para-choque de caminhão, mas o problema do para-choque de caminhão é que se torna tão lugar comum que a gente perde a visão da profundidade. E tem uma frase de Sartre que diz o seguinte: o importante não é o que fazem do homem, é o que ele faz do que fizeram dele. A sociedade é um espaço de conflito. Nesse conflito há grupos hegemônicos e por isso algumas pessoas, infelizmente, serão ultrajadas. Mas cabe a elas não permitir isso.
A última citação que eu faço é de uma grande cantora que nos deixou recentemente, e vejam o que é a sociedade de diferença. Houve um crítico de música que disse assim: essa cantora só vai ser lembrada pelo primeiro disco dela e pelos escândalos que ela fez. Eu estou me referindo a Ângela Rorô. A Ângela Rorô, em plena década de 70, se assumiu lésbica e era alcoólatra, sabidamente. Certa vez ela estava em uma festa, ao vivo, no programa do Almir Júnior Flash, e ela estava bêbada. Só que ela foi pega de surpresa por ele, que começou a entrevistá-la, e ele mostrou a câmera e disse: Ângela, dá um recado aí para a juventude. Ela olhou para ele com ar de deboche, de ironia, disse: eu dar um recado para a juventude? Eu, lésbica, eu, alcoólatra? Só que ela ficou séria e disse assim: o recado que tem para dar é o seguinte: coragem e espírito de luta para seguir em frente, sem se anular como pessoa. Eu acho que é isso, nunca se anular como pessoa, pele, religião, isso é secundário. O grande poeta Byron disse que todos os povos sorriem e choram no mesmo idioma. E eu acredito nisso. Perfeito. Professora Thelma? Eu acredito na liberdade, a liberdade de expressão. Eu acredito que as pessoas, elas precisam, como eu já falei, se aceitar, né? Não se aceitar com deboche, mas sim se aceitar de uma forma séria. Que às vezes as pessoas, quando fazem suas escolhas, elas querem se tornar debochadas. Isso aí elas vão perdendo o respeito. Elas têm que se aceitar, mas de forma séria, né? E a aceitação da pele é uma aceitação maravilhosa, porque é libertador quando você se aceita com a sua cor, né? A sua cor, o seu jeito de ser. Você precisa se aceitar. Não é porque você tem uma pele mais escura que você vai se comportar como um capacho. Você não é um capacho, você é luz. Então você precisa saber se aceitar, se gostar. Então ame-se a si mesmo para poder amar o outro. Isso é uma pura realidade, né? Muito obrigada, tá? Muito obrigada, colegas. Foi muito bom estar com vocês. O Podifametro vai ficando por aqui. Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e a gente se vê no próximo episódio.